Mauro, você ainda está nos Estados Unidos, está voltando para o Brasil, né? Dá uma visão geral aí de como foi essa Copa do Mundo, né? Agora que acabou, né? Você que chegou aí para as quartas, oitavas de final, né, Mauro? Isso, cheguei nas oitavas, fui para Arlington, na verdade, que é ali na sede de Dallas, né? Na verdade, o estádio fica em Arlington, a uns 27, 30 quilômetros do centro de Dallas. E lá o jogo foi Portugal e Espanha. Depois eu fui para Boston, onde jogaram França e Marrocos. Depois semifinal em Atlanta, Argentina e Inglaterra. E final aqui perto de Nova Jersey, entre Inglaterra, Argentina e Espanha. Eu estou nesse momento no aeroporto aqui no JFK. Daqui a pouco, terminando a live, logo depois eu embarco e volto para o Brasil. Chega disso aqui, pelo amor de Deus. Mauro, houve bastante comentários com relação, só um pouquinho do que a gente não vê, né, da cobertura. A gente vê lá tudo lindo acontecendo, mas as pessoas, os jornalistas particularmente, reclamaram muito da organização, né, uma bagunça, as distâncias. E você mesmo comentou, né, sobre o Catar deixou saudade, né? Até escrevi no meu blog sobre isso hoje, porque assim, a Copa do Catar ela foi maravilhosa em vários aspectos. Primeiro, a maior distância entre dois estádios era de 55 quilômetros. Permitia que você assistisse 2 jogos por dia. Com algum esforço, daria para fazer 3 jogos, mas você teria que sair um pouco antes de terminar um jogo e correr para outro estádio. Até daria tempo em algumas situações, mas uma coisa é você se deslocar de um ponto ao outro no trânsito normal. O outro é você sair após uma partida com 40, 50 mil pessoas no estádio, que gera engarrafamento e tal, e se deslocar para outro lugar. Mesmo de metrô, né? Pegar o metrô, aquele fluxo muito grande. Então era inviável você ir nos 3 jogos, quando tinha 3 jogos no dia, naquele começo. Então eu ia em 2 jogos por dia. Primeiro e terceiro. Do meio eu não conseguia pegar. Fui a 34 jogos. Fui a mais da metade dos jogos. Não fui a mais, que teve período uns 2 dias lá que eu fiquei com a garganta irritada e tal. Fiquei com medo de pegar, ela piorar, febre, esse tipo de coisa. Aí me preservei. Aí fui a um jogo só nesses dias. Não fui a mais do que um. Mas, primeiro, é tudo muito perto, muito seguro, né? Porque, tudo bem, não estou dizendo que é um país maravilhoso, pelo contrário, o país tem uma série de questões aí que a gente poderia debater longamente. Mas é seguro, você pode andar de madrugada, não vai acontecer nada, então isso é um aspecto que, evidentemente, para nós que moramos no Brasil, então é mais positivo ainda, né? O metrô excelente, levava para quase todos os estádios, e aí era organizado, você chegava no estádio, na área de entrada da imprensa, uma área lá de entrada da imprensa. São muitos jornalistas. E, assim, a empresa que é a mordomia, está todo mundo trabalhando, cara. E eles cobram uma fortuna dos detentores de direito, posição de transmissão, eles cobram, por exemplo. Eu fui credenciado, eu viajo pelos meus meios, pelo meu canal, pelos meus patrocinadores, pela minha rede social. Tá? Mas eu me credenciei pela Jovem Pan e trabalhei nos jogos pela Jovem Pan e nos programas e tal, também fiz o UOL. E a TV Cultura. E aqui o Barba também. E a S1 Live. Quando você chega no estádio, chegava lá no Catar, você tinha 8, 10 máquinas de raio-x para você passar com sua bolsa, com seu material de trabalho e entrar. Então, não tinha muita fila, era tudo muito rápido, tudo muito preparado, os caras já resolviam logo, se enrolavam. Não tinha dificuldade. Aqui, por exemplo, no estádio de Atlanta, antes da semifinal, o Media Center, que é o lugar onde a gente fica trabalhando, de onde eu entrava para fazer o programa antes do jogo, depois ele é fora do estádio, para começo de conversa, é fora da área do estádio. Então você tem que passar no raio-x depois que sai do Media Center. No Catar, você entrava pelo Media Center, você entrava na área do estádio, passando pelo raio-x, ia para o Media Center, trabalhava ali, e depois você não tinha que passar por nada, pegar o elevador e tal, e subir para a sua posição para acompanhar o jogo. Aqui não, geralmente na área externa. Então você vai passar depois do raio-x. Em Atlanta, eles têm lá um complexo do estádio, que é gigantesco e tal, no estádio coberto. Do lado fica a State Farm Arena, que é o ginásio onde joga o Atlanta Hawks da NBA. E em frente tem um grande centro de convenções. E foi nesse centro de convenções que eles colocaram o Media Center. Ok, um ótimo espaço, tal, uma área muito boa e tal. Melhor do que de outros estádios que eram tendas, né, enormes que eles montavam. Quando eu saí para entrar no estádio, faltando aí 1h e alguma coisa para o jogo, 1h30, que é um tempo razoável, né? Para você sair, caminhar, passar no raio-x, subir, sentar e trabalhar. A fila estava levando 50 minutos. O Raí Monteiro, que trabalha comigo na Jovem Pan, tinha passado por essa fila, ele entrou antes um pouco, 50 minutos.
Aí eu estava junto com o repórter Giovanni Chacon, e a gente estava na fila ali, falando, cara, vai chegar quase a bola rolando. Aí apareceu um cidadão e falou, gente, você pode descer por essa escada aqui e entra lá embaixo que tem um raio-x no estacionamento. Quero raio-x para quê? Para quem chega de carro, para no carro e já sobe por ali. Só que poucas pessoas vão de carro. A maioria vai a pé, vai de táxi, vai de ônibus da FIFA, vai de outras formas. Né? Então a fila era gigantesca, aí nós andamos lá por baixo, percorremos uma caminhada de uns quase 10 minutos, até era longe. Chegamos no local, tinha 2 máquinas de raio-x, ninguém, nenhuma fila. E lá em cima tinha uma só funcionando. Uma loucura, cara. E as pessoas não entenderam muito bem o caminho, nós passamos praticamente sozinhos. Aquela galera ficou lá fora, porque o cara não veio, orientou, encaminhou, sabe? Ó, entra por aqui, mas o Chacon já tinha passado por ali antes, ele estava lá há mais tempo, e sabia o caminho, foi a salvação, senão a gente ia ficar ali. Ontem eu cheguei 9 da manhã no estádio, com o jogo 3 da tarde. Cheguei lá 9 da manhã. Eu 1 hora de percurso de Nova York, onde eu estava hospedado, até lá. Muito bem. A fila já estava dando voltas, um caracol, assim, fila gigantesca. Uma coisa absurda. Teve gente que ficou 3 horas na fila para entrar. Cara, é muito desorganizado. É muito desorganizado. Foi muita bagunça. Ano passado, na Copa do Mundo de Clubes, também teve muito problema. No começo, depois melhorou. Mesmo assim, vira e mexe tinha problema. E algum problema. Tem muita desinformação, muito desorganizado. Eu vejo as pessoas imaginarem os Estados Unidos como um país quase perfeito, onde tudo funciona. Isso é uma grande cascata. Uma grande cascata. Eu acabei de sentar aqui no restaurante aqui antes da live, aqui no aeroporto, coisa muito comum aqui. Você entra no restaurante, está vazio. Aí, para conseguir um cardápio, você tem que pedir. Demora um tempão. Quando traz o cardápio, aí o cara quer que eu assista numa mesa, eu estou com uma mochila e uma sacola. E a mala eu despachei. Tem que sentar ali, na mesinha, sabe? Eu tinha sentado num sofazinho, coloquei as coisas do meu lado ali, tá vazio, pô, né? Uma mesa um pouco maior. Tem que sentar ali. Eu falei, cara, tá vazio. Não tem ninguém aqui. Aí ele, tudo bem. Deixou o cardápio e não voltou mais. Na outra mesa tinha um outro cara lá, tá me esperando, não era atendido. Eu levantei e fui embora. Comprei um sanduíche, comprei um refrigerante e foi o que eu comi aqui. Me atendem mal. Eu tenho que pagar ainda 18%, 20% de gorjeta, que não merecem muitas vezes, porque atendem mal. Eu tenho vários problemas. Problemas de como eles se relacionam e na Copa do Mundo, como as pessoas eram tratadas. Então, assim, eu achei péssimo, péssimo. Muito, muito ruim mesmo, uma coisa terrível. Sem contar esses estádios que não são de futebol, você que é especialista em estádios são de futebol americano, que não tem nada a ver com estádio de futebol, assim, são estádios esquisitos, se você pensar no jogo de futebol. E a gente caixa lindo, eu acho estranhíssimo. Eu fiquei muito impactado com o de Dallas. Não que eu admire aquele tipo de coisa, mas assim, é uma obra muito portentosa, um estádio um grande ginásio, né? Uma coisa gigantesca. O de Atlanta também é assim, mas o de Dallas me impressionou mais. Tudo refrigerado e com um telão tão absurdo que se você não se concentrar, você não olha para o campo, você olha para o telão. Ele fica na tua cara, assim, sabe? Ele fica na direção, na linha dos seus olhos. Você tem que, na posição de transmissão, está no alto. Tem que olhar para baixo para ver o campo. Eu levei uns minutos para sacar que eu tinha que me concentrar, olhar para baixo para ver o jogo e espiar o telão para ver um replay, ver um detalhe porque é de altíssima definição, uma coisa tão bizarra e tão grande que aquilo meio que atrai você. Até eu comentei isso com o Rodrigo Matos, dei um toque para ele, ele falou que sentiu a mesma coisa. Ele comentou. Quando chegou lá. Você sabe que essa história do telão na reforma do Camp Nou, obviamente que o Barcelona começou a ter problema e eles decidiram não colocar lá o telão, né? Deixar o telão sem telão. Vai ter um telão menor, tem 4 telões, se eu não me engano, mas era para ter um telão gigante também. E tinha muita crítica dos torcedores do Barcelona dizendo que isso atrapalharia na dinâmica dos torcedores. Então, sim, teve a questão financeira e teve a questão dos torcedores falando, não. A gente torce, a gente não quer isso não. E não colocaram, não vão colocar. E assim, Spotify, e é uma situação assim, que você nem percebe. Eu quando eu vi, uns 10 minutos de jogo, eu vi que eu estava olhando o jogo, tipo, vendo na televisão. Eu falei, cacete, cara, eu tô olhando pro telão, essa merda tá me hipnotizando, porra. Eu tô olhando para esse troço, o campo tá lá embaixo, eu tenho que olhar pro campo. Aí que a ficha caiu e eu passei tive que fazer um esforço nisso. Olha pro campo, olha pro campo. Aí eu comecei a olhar pro campo e aí dava uma espiada para ver um detalhe. Às vezes uma disputa de bola, você olha ali, vê o que tá acontecendo, né? Mas tem que ter um treinamento intensivo de última hora para você sacar. Mas os estádios não são de futebol, você sabe sim. A mim não impacta em nada. E
muitos problemas, vários problemas aconteceram. Realmente, assim, a única coisa que eu realmente gostei muito foi que eu não conhecia Boston, é uma cidade sensacional. Uma pegada mais sensacional. É a cidade meio mais europeia, né? Tem uma pegada... muita influência irlandesa. Isso, é uma cidade que parece um pouco com o Reino Unido, aqueles prédios de tijolinho vermelho, né? E muito limpa. O Rio Charles ali ao redor, maravilhoso. Estavam dias de sol maravilhosos. Adorei a cidade. Assim, muito, muito legal. Muita gente tinha me falado que a cidade era muito legal. Bernardo Ramos, inclusive, tinha falado para mim já, que ele já conhecia. E foi o que eu mais gostei. Atlanta eu queria ter conhecido melhor, porque tem coisas interessantes lá, inclusive música, o museu lá, Memorial do Martin Luther King e tudo, mas não houve tempo. Tudo muito rápido. Eu passei em frente, fiz um vídeo, mas entrar, visitar, conhecer, não rolou, não havia tempo para isso. Mas, enfim, a Copa do Mundo em geral, assim, para quem veio trabalhar, foi bem complicado mesmo. E eu acho assim, que não tem nada a ver com a Copa do Mundo dos Estados Unidos, é lamentável. Tinha que ser. A Copa do Mundo tem que voltar para a Europa, sabe? Onde você tem estrutura, malha ferroviária, aeroviária, rede hoteleira, proximidade maior, né, para locomoção entre as cidades, enfim. Mas está difícil. Agora vai ser lá, mas vai ser meio fragmentado, né? Vamos ver como é que vai ser isso. A gente não sabe nem quantas seleções vão disputar. Provavelmente ele vai aumentar novamente. Eu imagino que ele aumente e faça aqueles jogos na América do Sul, no início Marrocos, Espanha e Portugal, depois centraliza mais Espanha e Portugal, como ele fez com os Estados Unidos em relação a Canadá e México nessa Copa do Mundo. Eu imagino isso, mas a gente não sabe, né? Porque isso aí não é guiado pela lógica, pelo bom senso, e sim pelos negócios, digamos assim, né? Então, vai depender muito do que eles vão achar mais interessante. Mas eu achei muito complicado, muitas coisas negativas, e algumas são mesmo assim do país, sabe? Das coisas que acontecem aqui. Alguns lugares são até mais legais e outros são difíceis, sabe? São bem difíceis, bem complicados. Cara, aqui no aeroporto agora, cheguei no aeroporto, eu vim super cedo, várias horas antes. A fila vai passar ali no raio-x, assim, um negócio assim, os carnes, sabe? Um negócio bizarro. No raio-x ali na migração, mostrar o passaporte. E aquilo, qual a dificuldade de saber? Mas não é só aqui também. Isso acontece também, por exemplo, no aeroporto de Amsterdã, né? Passei por lá agora, depois da Champions League. Nossa, também é uma coisa vergonhosa também. Vergonhosa. E ano passado passei por lá também, quando eu voltei de Munique, também na Champions League. É um negócio bizarro aquela migração também. Não é exclusividade deles, não. Isso aí é um problema internacional.